Bom dia para todo mundo. Pessoal, ontem eu não gravei um vídeo não, porque o dia foi puxado, não foi brincadeira não. Pessoal, a gente fica vendo hoje a desinformação que é passada pela grande mídia, o grande setor de comunicação, eu estou me referindo aqui principalmente à Rede Globo, que desinforma a população. Você vê essas pesquisas que são feitas aí, 35% das pessoas acham que esse tarifaço é culpa do Lula. Ficam uns mequetrefes, uns canalhas lá nos Estados Unidos, uns traidores da pátria, atazanando, pedindo medidas, sanções contra o país. E quando o Donald Tranqueira faz essa taxação, que logicamente a intenção dele não tem nada a ver com o que esses babacas ficam falando lá, mas assim, ele pega tudo isso que essas criaturas falam e dá as investidas dele, no caso com esse tarifaço, com essas medidas contra Alexandre de Moraes, que como se Alexandre de Moraes fosse o Congresso, fosse o Supremo Tribunal sozinho. Não, ali tem outros ministros, enfim, todo mundo sabe disso, beleza. Então, pessoal, a intenção do Tranqueira são as riquezas que o Brasil tem, que tem no território brasileiro, claro que sim, só que sim, ouvindo todas essas marmúrias, essas murmúrias, desses lacaios, desses baba-ovos, desses canalhas, então ele faz o que fez, aí fica a população que é desinformada, aquelas pessoas que não lêem jornal, que não têm rede social, as pessoas que só assistem os jornais da Globo, no caso, Jornal Nacional, principalmente o Jornal da Globo, Jornal Hoje, alguns assistem, então tem ali a desinformação, que eles só falam contra o governo, porque eles já escolheram o candidato deles, que é o Tarcísio de Freitas, o Chuck, o boneco assassino, porque ele está prometendo fazer tudo aquilo que os grandes empresários quiserem, tudo aquilo que os banqueiros quiserem. Ele vai ser o lacaio, vai ser o vassalo da Faria Lima, entendeu? É o que ele está prometendo. Só que ele não vai chegar à presidência, não, que ele não tem capacidade para isso. Ele é um incompetente, ele é um incapaz, ele está sucateando São Paulo e está prometendo sucatear o Brasil todo. É por isso que tem esse investimento todo em cima dele, já fazendo campanha para ele, a grande mídia, os grandes empresários, enfim. Só que não vai funcionar. O que nós temos que fazer é vir às redes sociais, mostrar o que realmente está acontecendo. A ex-terceira dama, a mulher que tem uma família como ela tem, a família toda de bandido, entendeu? Eu vou postar um vídeo aqui de um ex-bolsonarista, entendeu? Que sabe a história da família dela, para vocês entenderem. A mulher fica chamando o Lula de cachaceiro, onde ela vai, o PL paga alguns lugares para eventos, que custam ali, os ambientes custam 30 mil reais o aluguel, para ela colocar ali dentro menos de 200 pessoas. Então está saindo bem caro. E ela já está fazendo uma campanha política, só não vê quem não quiser. Mas eu acho que isso aí ela vai responder por isso e ela vai nadar e vai morrer na praia. Aliás, antes de chegar na praia ela morre, politicamente falando. Então, pessoal, o que nós temos que fazer é vir às redes sociais para mostrar o que realmente está acontecendo. Apesar de tudo que estão fazendo, o Brasil está positivo. A moeda que mais se valorizou nos últimos 30 dias foi o real. A moeda que mais se valorizou perante todas essas moedas mais importantes do mundo, o real foi o que mais se valorizou. Então, como é que um país está negativo? O presidente Lula, quando falaram que ia ser perdido 100 mil empregos por causa do tarifaço, o que ele fez? Ele agora abriu os cofres, vamos dizer assim, de empréstimos, de ajuda para os grandes empresários, de 30 bilhões de reais. Então, para que não haja demissão nesses setores. Agora, preste atenção, 30 bilhões de reais, teoricamente, iam ser perdidos 100 mil empregos. Dividido para 100 mil, sabe quanto é que dá isso aí? Mais de 300 mil para cada um. Eu acho que se fosse para dividir assim, muitos funcionários, muitos empregados iam preferir os 300 mil, que ali iria fazer alguma coisa, do que ele ia preferir perder o emprego e ter 300 mil. Só que não é distribuído assim, claro que não. Mas assim, é para vocês entenderem o que o governo está fazendo. Ele está fazendo tudo o que pode para que não sejam perdidos empregos, para pessoas não fiquem desempregadas. Aí vem essas pesquisas mequetrefe pagas, essas pesquisas canalhas para falar contra o governo. Eles fazem uma pesquisa de aprovação do governo e colocam o inelegível, colocam o genocida
coisa junto, como se ele fosse participar de alguma coisa. Eles fazem isso para ficar na cabeça das pessoas que o cara, que o genocida, que o larápio, o ladrão de joias, que ele, entendeu, ainda tem essa força política. Não tem, ele está sendo colocado na tumba política do Brasil, ele está sendo colocado no lixo, na lixeira política do Brasil, que ele está sendo colocado, ele está sendo jogado para escanteio, ele já sabe disso, ele já está deprimido, ele sabe que não vai se livrar da cadeia, e fica essas pesquisas mequetrefe, a grande mídia, os grandes empresários falando do cara como se ele fosse alguma merda, já deu, e fica esse terceira dama, onde ela vai, metendo o pau no Lula. Olha a família dessa mulher, olha o histórico dela, pedófilo, estuprador, traficante, a avó, a mãe, todo mundo da família é uma família literalmente de bandidos, e vem querer falar do presidente Lula, vem com histórias atrasadas, vem querer falar merda. Eles não têm moral nenhuma para falar nada do presidente Lula, absolutamente nada. Só que, infelizmente, a Secretaria de Comunicação, que deveria vir a público para falar, entendeu, para mostrar o que o governo Lula está fazendo, apesar de tudo, apesar de todo arroxo, do Congresso Nacional, do setor empresarial, do tarifaço da lagosta americano, do Donald Tranqueiro, apesar de tudo. Só que isso que o Tranqueiro está fazendo, está corroendo o governo dele nos Estados Unidos. A ferrugem está comendo, ele parece a ferrugem, então ele está sendo a ferrugem que está corroendo a sociedade americana, ele está sucateando os Estados Unidos da América. Ele diz que ia fazer a América grande de novo, vai fazer a média uma grande decepção para o mundo. Aqueles lacaios que viviam babando ovo, que ainda fazem, alguns ainda fazem, eles estão entendendo que aonde ele mete a mão, vira merda, entendeu? Estraga, e ele está mostrando isso. Por outro lado, aqui no Brasil, as pessoas falam de pessoas, enaltecendo pessoas. Um cara igual esse falso pastor aí, esse Silas da Lacraia, esse cara, ele não parou para pensar ainda, presta atenção, todo mundo que está em volta dele se lasca. Roberto Jefferson, o outro que está preso lá, o Silveira, não sei das quantas, o Bozo, entendeu, que vai na onda dele, nas orações dele, as orações que ele faz, Deus escuta, sabia? Porque é tudo contrário do que ele quer que seja feito, porque ele está gritando, ele vem nas redes sociais dele gritar com essa voz esquisita que ele tem, parece uma gralha falando, ele vem falar, vem lamentar, vem falar de Alexandre de Moraes. Eu acho que ele não consegue dormir de tanto ele pensar no Alexandre de Moraes, só que ele já falou, chegou a vez dele, chegou a vez dele, agora ele vai pagar o milho que a cabra comeu, porque ele é um estelionatário da fé. Ele não fala mais em nada, ele só fala em Deus quando ele vai terminar o vídeo dele falando que Deus abençoe o povo brasileiro. Deus está abençoando o povo brasileiro, está livrando dessa corja maldita, dele, do Bozo e de toda essa corja maldita, principalmente da família Bolsonaro e dos parlamentares do PL, que o ano que vem eu tenho muita fé em meus orixás, que não vai ser reeleito nenhum dessa corja maldita. Inclusive, hoje eu estou usando as cores do povo africano, em homenagem à Mama África. Então, pessoal, Deus está ouvindo. Sim, o povo brasileiro está protegendo o povo brasileiro, livrando dessa corja maldita, destas desgraças que puseram a mão no poder só para corroer, para estragar o Brasil, botar o Brasil para trás. Entendeu o que está acontecendo? A Carla Zambelli ia para a Itália porque ela era intocável, está torcendo, está pedindo a Deus que ela seja extraditada para o Brasil, porque a cadeia que ela está lá, ela está ferrada, se lascou. E o Bananinha, que já está pensando em ir para a Itália, deixa ele ir para lá. Ele vai ficar numa cadeia igualzinho, só vai mudar porque lá onde ela está é a cadeia feminina, ele vai para uma masculina. Mas é onde ele vai ser preso, aí sim, vamos ver se ele vai ter chocolate lá para comer. Ele é chocólatra, ele vai comer, eu sei o que é. Então, pessoal, prestem atenção, venham às ruas, não escutem, vocês que só escutam o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, parem de ser desinformados. Esse povo só posta aquilo que é contra o povo brasileiro. Ele só posta aquilo que é a favor dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, que é o que está prometendo fazer o Chuck, o Tarcísio de Freitas. Presta atenção.